Olá pessoal, meu nome é Andréia de Fátima, sou professora de Educação Física, mestranda em Educação Física pelo PROEF, pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Hoje eu irei apresentar o meu mapa conceitual sobre as problemáticas da educação física, aí na educação física escolar, como requisito aí para a conclusão dessa disciplina Problemáticas da Educação Física. Aqui está o meu mapa conceitual sobre as problemáticas da educação física. Aqui eu descrevi, os temas que foram desenvolvidos durante essa disciplina no nosso mestrado. O primeiro tema foi abandono do trabalho docente. O segundo, relação entre teoria e prática. O terceiro, aspectos legais da educação física. Quarto, indisciplina e o afastamento dos estudantes. Quinto, dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Sexto, questões de gênero na educação física. Sétimo, temas geradores, que foram as problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos dos professores pesquisadores do PROEF. O primeiro tema que nós estudamos foi o abandono do trabalho docente. Esse abandono do trabalho docente, nós estudamos vários artigos, discutimos nos fóruns, entre a turma. Então, esse abandono do trabalho docente nada mais é do que o rola-bola. Rola-bola é aquele professor que desenvolve suas aulas de qualquer maneira, não tem uma intervenção do professor nas aulas, os alunos escolhem a atividade, se dividem da forma que eles desejarem, há muita exclusão, há muita priorização de um conteúdo só, geralmente o esporte. Então, essa é uma prática que não é uma prática indicada, porque é uma prática sem intervenção, onde não está somando na vida daqueles estudantes. E aí, a gente vem, através desse estudo do abandono do trabalho docente, discutir aí, vimos que tem 4 dimensões que o professor pode, para a gente pensar, o porquê desse abandono do trabalho docente. Essas dimensões, a primeira dimensão aí que a gente vê é o processo de transformação da área. Então, é aquele professor que não acompanhou as mudanças, que sente dificuldade com as mudanças que tiveram na educação física, aquele professor formado há 20 anos, 25 anos, que está atuando, mas está atuando de uma forma ainda muito esportivizada, muito tecnicista, porque não acompanhou esse processo de transformação da educação física escolar. O segundo ponto vai ser as condições objetivas de trabalho, que também é uma questão que, ao ser pesquisada, sempre os professores colocam alguns desses pontos, E essa questão das condições objetivas do trabalho está ligada à questão aí de grande jornada de trabalho, falta de tempo para planejar as aulas, de turmas muito cheias, material, estrutura física das escolas. Então, várias questões que os professores colocam como uma possível desculpa para não estar desenvolvendo os conteúdos da educação física, a diversidade da cultura corporal de movimento, e estar realizando um trabalho rola-bola. A outra dimensão é a cultura escolar e a sua relação com a disciplina. Ou seja, esse rola-bola vem passando de um professor para outro na escola. Quando um novo professor chega para atuar na escola que é rola-bola, tem essa cultura escolar que atrapalha, atrapalha ele a desenvolver o trabalho da maneira que ele quer. Então, também é uma das dimensões aí do abandono do trabalho docente. O professor se sente desmotivado por essas questões da cultura escolar, dos alunos, da direção, dos demais professores, inclusive professores da própria área, que já tem mais tempo de serviço e acaba desmotivando. A outra questão, a outra dimensão, é as disposições sociais do professor atualizado no contexto de trabalho.
essa dimensão, né, diz daqueles professores que se atualizaram, que conseguem desenvolver um bom trabalho, mesmo em meio a tantas dificuldades, as mesmas dificuldades que os outros professores talvez tenham, só que ele consegue desenvolver esse trabalho. Então, há essa contradição aí entre esses professores. Alguns têm as mesmas dificuldades do que os outros, uns não desenvolvem um bom trabalho, rola bola, abandonam o trabalho docente, e outros conseguem desenvolver, porque se atualizam nesse contexto de trabalho. Segunda problemática que nós estudamos foi a relação entre teoria e prática. Nesse tópico, nós estudamos sobre os métodos tradicionais e os movimentos renovadores. Os métodos tradicionais é aqueles voltados mais para o ensino tecnicista, esportivista, onde o ensino voltado só para o ensinar fazer, só para o fazer, só para o procedimental, não aí voltado para os aspectos conceituais e atitudinais. E a partir da década de 80, nós tivemos os movimentos renovadores da educação física, que foi quando começaram a surgir várias críticas reflexivas sobre qual o papel da educação física na escola. Então, começaram a surgir essa crise de identidade sobre o que é educação física, para que educação física, qual o sentido da educação física na escola. E a partir desses movimentos renovadores, começou a pensar no ensinar sobre o fazer. Então, além do ensinar a fazer o movimento, a fazer a atividade, pensar também por que fazer. Todo um contexto ali sobre o fazer, por que fazer, como fazer, a história sobre aquilo, o contexto daquela atividade. Então, voltado mais para as questões atitudinais também, conceituais, não apenas os aspectos procedimentais. Então, a partir da década de 80, começou a ter essa reviravolta na educação física escolar. A terceira problemática que nós estudamos foram sobre os aspectos legais da educação física escolar. Nesse tema, nós vimos assim, o contexto, né, histórico da educação física escolar e sobre ela ter passado a ser um componente curricular obrigatório na educação básica, a partir da LDB de 1996. Então, até essa época, a educação física ela era considerada e prevista em lei como uma atividade e não como componente curricular. E aí ela passou, a partir de 1996, a ser um componente curricular obrigatório. Porém, nessa lei, ainda tinha aí uma lacuna com relação a essa obrigatoriedade. Por quê? Mesmo ela estando lá como componente curricular obrigatório, ela é facultativa, principalmente nos cursos noturnos, para algumas classes de pessoas, como aí as pessoas que trabalham 6 horas ou mais, para as pessoas maior do que 30 anos, mulheres que tenham filhos, pessoas que estão no serviço militar e também pessoas que tinham alguma deficiência que impedisse de estar realizando essas atividades físicas. Além disso, nessa problemática, nós discutimos aí. Apesar dela ser um componente curricular obrigatório, tem a questão das dispensas das aulas de educação física. E aí eu coloquei dispensas das aulas teóricas e práticas. Seria teóricas e práticas? Não, né? Seria uma dispensa aí das aulas práticas se a pessoa não tiver em condições de realizar a prática. No entanto, não tem a dispensa dessas aulas teóricas, tendo aí que estar realizando trabalhos, atividades, relatórios, para cumprir essa carga horária da educação física escolar. Então, essas dispensas, elas estão voltadas mais para as aulas práticas e não para as aulas teóricas. Não fica, o aluno, a aluna não fica dispensado dessa aula teórica, né, da aula de educação física. Tem também as questões aí das dispensas, dos alunos pegarem atestados,
até mesmo sem necessidade, para não estar participando das aulas de educação física. Mas aí, mesmo com esse atestado, o aluno ele não fica dispensado de estar realizando as atividades teóricas que o professor mandar. Se o aluno não estiver indo para a escola, ou se ele estiver indo e não puder participar, ele não está dispensado de fazer essas atividades teóricas para cumprir a carga horária e também adquirir o conhecimento a partir da teoria. O outro tema que nós estudamos é uma problemática, eu acredito que uma das mais graves que nós temos, que é a questão da indisciplina e do afastamento dos estudantes, que é algo presente diariamente nas aulas de todos os conteúdos, né? Mas, assim, principalmente das aulas de educação física, que é o local, que é o momento onde os estudantes eles se expressam, né? Expressam suas emoções, alegria, raiva, medo, ansiedade, tudo eles expressam ali naquele momento. Então, é um momento assim de que os professores de educação física sofrem muito com essa questão da indisciplina e também a questão do afastamento dos estudantes. Sobre a indisciplina, os professores, né, dos artigos que nós estudamos falam que a indisciplina dos alunos tem alguns responsáveis, que a responsabilidade está aí ligada ao indivíduo mesmo, individual, que também essa indisciplina está ligada à questão familiar, né, que vem de casa já com essa questão da indisciplina, também ligada ao comunitário, cultural ali daquela região, daquela comunidade. Então essa indisciplina pode estar ligada também a esse ponto. Também a subcultura dos jovens, talvez não é uma questão da região, mas talvez é uma questão ali dos jovens, daquele grupo de jovens. Então, eles colocam como esse também um ponto. E também com relação à liderança escolar, a gestão ali, as políticas públicas ali daquela escola, a gestão da escola, como que age. Então, talvez vem gerando uma disciplina também devido a essa liderança escolar. E aí, além disso, nós temos o afastamento dos estudantes das aulas de educação física. De acordo com o estudado, esse afastamento ele pode estar ligado a 2 pontos, que seria a repetição de conteúdos e o insucesso e exclusão. De acordo com esses estudos, a repetição de conteúdos, ou seja, a priorização de apenas alguns conteúdos, geralmente esporte e geralmente o futsal, acaba com que dá essa desmotivação nos alunos, fazendo com que eles se afastem, com que eles não queiram participar, com que eles peguem atestado, com que eles façam de tudo para não participar dessas aulas, às vezes até mesmo se ocupando de outras atividades, optando por fazer uma atividade teórica ao invés de fazer essas atividades de educação física. Então, essa repetição de conteúdos acaba se tornando algo muito cansativo, muito sem graça para os alunos, e aí acontece essa questão do afastamento. E também o insucesso e exclusão, que está altamente ligado a esses 2 pontos do afastamento com o rola-bola, que eu falei, que é o abandono do trabalho docente. Foi o primeiro tema estudado. Porque essa repetição de conteúdos e o insucesso e exclusão está ligado lá, está citado no abandono do trabalho docente, porque o aluno e a aluna que ele não se sente capaz, que ele não se sente, que ele é excluído, principalmente pelos mais habilidosos ali, ou até mesmo pelo professor, ele não vai querer participar das aulas. Se ele tem uma experiência negativa na aula de educação física, onde ele tem que expor seu corpo, expor suas habilidades, ele não vai querer participar. Então, esse afastamento também está ligado muito com esse ponto do insucesso aí e da exclusão dos alunos pelos mais habilidosos ou pelo professor, que está ligado lá com o abandono do trabalho docente também.
A outra problemática que nós estudamos foi sobre as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Essa problemática está muito ligada também com a segunda problemática estudada que eu já citei, que foi a relação entre teoria e prática, onde eu falei sobre os métodos tradicionais e os movimentos renovadores. Aqui também nós estudamos aí sobre o modelo esportivista, que é um método tradicional, né? É uma abordagem tradicional, e sobre as abordagens pedagógicas renovadoras, que foram as tendências pedagógicas que surgiram a partir da década de 80, com esse movimento renovador, que teve aí essas críticas, as reflexões sobre o que era a educação física escolar, e aí surgiram várias tendências pedagógicas que direcionaram a educação física. O modelo esportivista, como eu falei, sobre esse modelo esportivista, nós estudamos aí, refletimos um pouco sobre quais eram os propósitos da educação física escolar realmente, né? Qual o propósito da educação física escolar, da educação física na escola, do fazer ali na escola, da escola, né? Também nós refletimos sobre a educação física e a formação ali, as equipes para jogos, né? Essa relação que torna a educação física muito esportivista por essa questão de formação de equipes para disputar campeonatos municipais, estaduais. Então, acaba tornando a educação física muito esportivista quando se volta para essa questão de treinamento, que não é o objetivo da educação física escolar. Uma vez que e treinar equipes para competir só vai treinar os mais habilidosos. Uma grande maioria da turma irá ficar excluída, e esse não é o objetivo da educação física escolar. Outro ponto é a predominância de algumas modalidades esportivas nas aulas de educação física escolar, o que foi bastante discutido nos textos, nos fóruns, entre os colegas, essa predominância de algumas modalidades. Geralmente, o futsal, né, futebol, que é o mais escolhido pelos alunos, o mais escolhido pelos professores, por ser mais fácil, acaba com essa questão do rola-bola, como eu já citei. Essa predominância de algumas modalidades, ela priva os alunos de vivenciar as práticas corporais. A grandiosidade da educação física escolar, a grandiosidade de conteúdos que tem dentro da educação física escolar, dentro da cultura corporal de movimento, os alunos ficam ali presos somente a algumas modalidades, né? E aí, se tratando do esporte, tem tantos esportes que podem ser desenvolvidos nas aulas e acabam ali ficando privados. E quando pede ali, no caso, a opinião dos alunos, para os alunos optarem por qual atividade, qual esporte que eles querem, geralmente o futsal, às vezes o vôlei, então fica mesmo só nessa predominância, né, de algumas modalidades esportivas em detrimento de outras tantas que podem ser vivenciadas pelos alunos. A outra problemática que nós estudamos foi, para mim, uma das problemáticas mais interessantes e importantes que nós estudamos. Essa problemática é questões de gênero na educação física, que é algo muito atual, que é algo muito recorrente nas aulas de educação física, principalmente, que, como eu falei, é o momento ali onde os alunos expõem o seu corpo e muitas vezes têm vergonha de expor o seu corpo por causa dos estereótipos. Para pensar essas questões de gênero, nós precisamos pensar em equidade de gênero, onde todos os alunos têm os mesmos direitos dentro da escola, dentro das aulas de educação física. Então, não tem que este pode porque tem esse gênero, aquele não pode porque é aquele gênero. Todos os alunos têm os mesmos direitos dentro da escola, dentro da educação física escolar. Tem que vivenciar todas as práticas da mesma forma. Não tem nada nessa questão de gênero que deve influenciar nas práticas corporais. Então, pensando nessa equidade de gênero, nós temos que saber diferenciar aí
essas denominações, né? Que é sexo, gênero, orientação sexual e sexualidade. O sexo está aí, é esse termo utilizado para identificar as características anatômicas mesmo que diferenciam os homens de mulheres. O gênero já é algo construído, né, socialmente, culturalmente, não é algo que é dado, mas que é construído ali com o tempo, que vai marcando ali, vão marcando os corpos, a partir daquilo que a pessoa se identifica, masculino ou feminino. A sexualidade, ela vai ser ali as crenças, os comportamentos, as identidades que foram também socialmente construídas, historicamente modeladas, que permeiam, né, permitem os homens e as mulheres vivenciarem os desejos e prazeres. E a orientação sexual é justamente essa diversidade de possibilidades de viver a sexualidade, representando ali a orientação da sua sexualidade. Então, é algo que está um pouco, assim, está interligado, né, no outro. Então, é bom a gente diferenciar esses termos para saber lidar, né? Sobre essa questão de gênero, foi muito discutida, além da equidade de gênero, que todos têm o mesmo direito, as aulas mistas, né? Por que separar os alunos? Por que separar filas de meninos e meninas? Por que separar atividades para meninos e atividades para meninas? Se é uma atividade só, se todos têm o mesmo direito, então não há sentido nessa separação. Nós vimos também que essas aulas mistas, elas foram aí oficializadas, né, por lei na LDB de 1996, onde as aulas de educação física passaram a ser mistas. E aí nós vimos uma grande diferença, inclusive nos experimentos que a gente realizou, sobre as fases de ensino, que no ensino infantil e nos anos iniciais, não tem tantos problemas com relação a essas aulas mistas. Os alunos realizam as atividades sem grandes complicações, sem se opor, né, a essas atividades. Já nos anos finais e ensino médio, há muito mais dificuldade em realizar essas atividades mistas, uma vez que muitas vezes os alunos, os meninos, excluem as meninas. E também, muitas vezes, as meninas não querem participar de uma atividade junto com os meninos. Então, tem essa questão aí da dificuldade de estar desenvolvendo aulas mistas nos anos finais e ensino médio por essas questões. A partir ali da adolescência, começa a ficar bem mais difícil de estar desenvolvendo. Já nos anos iniciais e na educação infantil, super tranquilo de estar trabalhando. E, por fim, o último tema que nós estudamos nas problemáticas, né, da educação física, foram os temas geradores, problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos dos professores pesquisadores do PROEF. Então, nesses temas geradores, né, nós estudamos aí que é uma proposta derivada aí dos estudos, né, de Paulo Freire, e segue algumas etapas. Nessas etapas temos a investigação. Então, seria feita uma investigação com os alunos, uma roda de conversa para saber ali os temas que aqueles alunos se interessam mais. E aí seria feita uma tematização dos conteúdos. A partir disso, seria feita essa descodificação e em seguida uma problematização desses temas, né? Então, seria feita essas discussões com os alunos e aí teria relação também com a outra problemática, que é a relação entre teoria e prática, né? E, por fim, como resultado dessa problematização, vem o esquema de praxis, né? Citado por Paulo Freire, que é o resultado aí da ação e reflexão, que aí se torna essa praxis. Com isso, nós fechamos os temas aí desenvolvidos nessa disciplina Problemáticas da Educação Física, onde que nós podemos ver que cada tema ele está interligado com outro
tema, né? Então, um é sequência do outro, todos estão interligados, a questão do abandono do trabalho docente, relação entre teoria e prática, aspectos legais da educação física, indisciplina e afastamento dos estudantes, dificuldades relacionadas ao ensino do esportes, questões de gênero na educação física e os temas geradores, são todos temas que estão muito interligados. Os textos que nós lemos, os artigos, as reflexões, vídeos, tudo foi muito um ligado a outro, uma reflexão já ligada a outra, de uma semana ligada a outra. Então, foi algo muito produtivo essa questão de estudar as problemáticas da educação física escolar. Esse foi o meu trabalho de mapa conceitual para a conclusão da nossa disciplina Problemáticas da Educação Física Escolar.